Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. Vamos pulando aqui, que é um outro tema também que suscitou alguns questionamentos, que é a reserva de margem consignável, cara. Eu queria primeiro entender o que é esse bendito RMC, né? E por que essas relações contratuais, elas são hoje alvo de tanta disputa judicial, cara? Porque era para ser uma coisa até vamos dizer assim, de apoio para o aposentado, para o pensionista, para o funcionário público e tal, e é alvo de tanta guerra, tanta disputa, meu irmão. A ideia, eu imagino que a ideia do legislador, a gente na faculdade pensa do legislador como uma figura acima do bem e do mal, né? Pensa no bem de todo mundo. O legislador. E aí quando a gente cresce, vê quem são os legisladores, né? As misérias que estão lá, mas tudo mas bem. Enfim. Essa parte foi o meu que disse. Aí a grande questão é a seguinte, em 2020, salvo engano também, foi quando surgiu essa figura do RMC e do irmão gêmeo dele, né, o RCC, que é reserva de cartão consignado e reserva de margem consignável. Então, o que acontece? Isso daí surgiu para aumentar o limite de margem consignável, né, do aposentado ou pensionista do INSS, de 35% para 45%. Então, o aposentado ou pensionista ele continua com os 35% de margem consignável e essa lei trouxe a possibilidade dele reservar 5% para o RMC e mais 5% para o RCC. Até aí tudo bem, muito bom, é uma possibilidade de alguém que está precisando de mais grana se planejar direitinho. Em paralelo a isso, a gente teve a lei do superendividamento que garantiu, que tentou também assegurar que os beneficiários desses empréstimos, né, eles não seriam explorados, lesados, mas na prática, e aí talvez, realmente eu não sei o porquê, né, mas talvez seja por pressão, bater meta, enfim, situações como essa que a gente vê, e, por exemplo, tem exemplos de clientes no meu escritório que chegam dessa forma. O banco muitas vezes, né, ou prepostos do banco, ou parceiros do banco, eles, e eu não estou nominando banco nenhum em específico, mas de um modo geral, eles oferecem como se fosse um cartão de crédito normal. E a gente sabe o que é um cartão de crédito. O cartão de crédito funciona da seguinte forma, eu chego lá, compro, vem a fatura e eu sei que se eu não pagar o valor total da fatura, né, hoje em dia até já há uma obrigação, porque se eu não pagar o valor total, o que eu pagar, o resto vai ser automaticamente parcelado, né? Tem uma regra nesse sentido. Então, o que já mudou, que antigamente não era assim. Mas o que acontece? A gente sabe que se a gente não pagar o total da fatura, a gente vai ter que pagar, vai ter que arcar, né, com os encargos juros, contratuais que são muito altos e os juros também de cartão de crédito são muito altos, o famoso juros do rotativo, né? Sim. Então, é algo que quando você contrata um produto sabendo o que está contratando e querendo a contratação daquele produto, beleza. Se você de repente não pagou, aí é uma questão que você tem que resolver, né? Mas a partir do momento em que esse produto ele é oferecido de forma escamoteada, ou seja, de forma disfarçada, aí evidentemente que há uma fraude, há um erro. E é um erro que precisa ser corrigido, né? Hoje em dia, por exemplo, para fugir de danos morais, eu já soube de casos em que o banco ele até aceita, olhe bem, ele aceita anular aquele contrato ali e pronto, olha, não precisa se pagar mais nada, tudo bem, beleza. E às vezes já pegou a grana lá? Pois é, mas aí o que acontece? Às vezes ele até devolve essa grana, mas ele não faz nenhum tipo de acordo nessas plataformas como consumidor.gov ou alguma outra semelhante, né? Ele não faz nenhum acordo dando moral, entendeu? Ou seja, o banco, imaginar que um banco faz uma figura dessa de forma administrativa, me permita, mas assim, com a experiência que a gente tem com processos contra bancos, é porque ele está ganhando alguma coisa. Está aplicando a grana, né, rei? Está ganhando alguma coisa. Não, e assim, veja, ele sabe qual é a realidade hoje do judiciário, né? Infelizmente, eu digo infelizmente com sinceridade, a maioria das contratações por RMC e RCC são feitas de forma errada. A maioria, né? Então, assim, ou o cliente é enganado,
ou então vende como se fosse enganado no sentido de pegar um cartão de crédito quando ele queria um cartão de crédito e empurra ele um cartão de crédito com margem consignável. Que na prática, o que é que acontece? Eu faço uma compra, né? E aí tem duas modalidades. Ou eu faço a compra e aquele valor da compra é financiado no meu cartão, ou então, o banco me empresta um valor e eu pago com aquela reserva de margem consignado na minha fatura do cartão. Das duas formas, o que é que vai acontecer? Geralmente, essa reserva de 5% ela é inferior. E aí a gente vai para aquelas questões de taxa de juros e tudo mais. E aí tem outros casos também da pessoa ser enganada, achar que está contratando um empréstimo consignado e quando ele chega recebe um cartão, às vezes desbloqueia achando que foi um brinde que mandaram para ele. Não é. Sim, sim. É porque o cara não sabe, ele acha que é isso mesmo. Não, mandaram aqui porque eu fiz um empréstimo consignado e mandaram para mim. Pronto, às vezes ele nem desbloqueia o cartão. Não tem diferença nenhuma. Você, quando tem um empréstimo associado ao cartão de crédito, não tem diferença se você vai desbloquear ou não o cartão. E outra, para mim o maior dos problemas, e muito por causa, em razão de tudo isso que a gente está falando, é que é uma dívida que é impagável. É impagável, porque você nunca vai pagar o valor da fatura. Entendeu? Então você sempre vai ficar pagando o valor mínimo.